Graça e paz, amados no Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Firmamento Pode Fé. Nós somos gratos por teres do outro lado da telinha assistirem ao nosso programa. Por isso, convidamos a todos a continuar a assistir os nossos programas, a partilharem os nossos conteúdos e também a mandarem sugestões sobre temas dos quais vocês querem ouvir que se aborde aqui no Firmamento Pode Fé. Hoje temos um convidado especial. Um convidado selecionado pelo Pai para mais um Firmamento Pode Fé. O nosso convidado de hoje é médico, conferencista, é pai, é filho e é pastor. Seja muito bem-vindo, pastor Cláudio Mbala. Muito obrigado, irmã Catarina. Mais uma vez reitero os meus agradecimentos pelo convite. Amém. Hoje temos como tema médico cristão e o seu chamado. O nosso convidado é médico e também é pastor. É um homem de Deus. Por isso, sem mais delongas, pastor, nós queríamos saber quem nasceu primeiro, o médico ou o pastor? Bom, uma pergunta interessante, não é? E digo já que não sei se vou conseguir dar uma resposta exata. E eu costumo brincar e dizer que são gêmeos, nem são gêmeos verdadeiros, são gêmeos univitelinos que nasceram juntos, não é? E sempre lembro de Jeremias 1:5, quando Deus diz que ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci, nem na madre te certifiquei, para as nações te dei como profeta. Então penso que Deus deu-me para as nações, para as pessoas, para os povos, quer como pastor, como médico. Agora, quem se desenvolveu primeiro, também não sei se vou saber dizer com certeza, mas eu lembro-me que desde muito cedo a minha mãe, que é enfermeira de profissão, sempre olhou para mim, sempre viu em mim o filho médico que ela sempre quis ter. Lembro-me também, acho que na 4ª classe, aula de biologia, fiz a prova até rápido, mas no final tinha que fazer um desenho de um órgão do corpo humano. Na altura fiz do coração, assim, de forma bem minuciosa, com muita calma, cautela, e realmente ficou um desenho muito, muito bonito. O professor até ficou todo emocionado. E lembro-me também de estar a dissecar os insectos, os sapos, né, com aquela curiosidade de ver os órgãos. Sempre também pensei um pouco nisso, de estar a cuidar das pessoas. A minha mãe levava muito para a maternidade, né, no Caçapainho, onde nasci e onde ela trabalhava também. Então fui tendo um pouco de contato com essa parte também. Não sei se isso acabou por influenciar ou não. Mas por outro lado também, lembro-me também desde muito cedo, às vezes algumas pequenas brigas entre os menininhos, era muito comum eu estar ali, quando não fizesse parte das mesmas, né? Às vezes eu estar ali a intermediar. Depois na escola, no ensino de base, sobretudo no médio, também era muito comum, quando tivesse alguns problemas entre colegas, não só também chamarem para poder ajudar a intermediar os problemas. Então, se calhar um pouquinho de pastor também já ali. Quando me converto, assim, bem mais firme na palavra também, acabei por fazer como se fosse uma pequena célula lá na escola, né? Então tinha pessoas a quem eu evangelizava, discipulava, que eram os meus colegas. Né? Colegas que muitos deles eram colegas desde a primeira classe. Então, um pouco dos dois ali juntos. Nem Esaú e Jacó, né? Os gêmeos ali cresceram. Então, estão aqui os dois. Mas, acima de tudo, está o cristão, né? Amém. O cristão que é Amém. pastor e o cristão que é médico também. Amém. E, pastor, nesse mundo competitivo da medicina, será que é difícil ser um médico cristão? Bom, para mim não. Primeiro, como disse, médico cristão. E a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, vemos lá em Filipenses, capítulo 2, penso no versículo 3, que diz que nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um fazer os superiores a si mesmo. Então, a respeito de tudo isso, sempre temos isso como base, né? A questão da humildade, da questão de se considerar os superiores a nós mesmos. E também aquilo que Jesus diz aos seus discípulos, quando havia aquela querela entre quem vai ser o maior. Mas não, entre vós não é assim, no mundo é assim, mas entre vós não. O maior é aquele que serve, né? Quem quer ser o maior, seja esse que sirva a todos. Algo que eu costumo dizer muito, algo que eu digo muito. Aí está a grandeza na utilidade, né? Que é ser grande no serviço, né? Porque serve a todos. Agora, quando queremos ser grandes apenas para nos exibirmos, para mostrarmos que somos isso e aquilo, eu digo que é grandeza na futilidade. Então,
Como o meu foco é este, que é servir, não tem problema. Mas além desse lado, Jesus também falou para os discípulos: olha, eu vos envio como lobo, como ovelhas no meio de lobos. Né? Então, sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Então, nós temos que ser, por um lado, simples, sim, mas também prudentes, sabendo que estamos no meio, como disse bem, no meio competitivo, então também temos que ser. Então, mas para isso, o que é que temos que fazer? Nos prepararmos também, procurarmos sempre o caminho da excelência. E quando seguimos por esse caminho da excelência, da disciplina, da dedicação, acabamos por conquistar respeito. Então, se na parte do caráter temos essa questão de que a palavra nos ensina a simplicidade, a piedade, a humildade, mas por outro lado também, né, somos disciplinados, dedicados e competentes, então acabamos por conquistar o respeito e concluindo esse ponto por ser exemplo, por ser referência. Nós temos que ser sal da terra, né? E luz do mundo. Então, esse ambiente, na verdade, não é o ambiente que nos faz, né? Nós é que fazemos o ambiente. Então, não importa, né, se é a água que está ali, se eu sou sal, eu como sal, ali nesse ambiente, entre aspas, que é a água, vou marcar a diferença. Então, eu olho sempre como um campo, né, para fazer a obra de Deus, um campo para poder mostrar o caráter de Cristo. De Cristo, o maior é o que está em nós, não é? Exatamente. E Jesus também, ele mesmo deu-nos uma grande lição de simplicidade quando ele lavou os pés dos seus discípulos, não é? E em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Com essa fala de Jesus, pastor, eu gostaria de saber se também é trabalho do médico apresentar a Jesus aos seus pacientes, principalmente aqueles que já estão no leito de morte, que estão a passar já nos últimos momentos, estão em cuidados paliativos. Será que o médico deve apresentar a Jesus a esses pacientes? Sim, estamos a falar do médico cristão, né? O médico cristão, exato. É assim, aí vamos cair novamente na atualidade, né? É cristão, sempre em primeiro lugar o cristão, depois também o médico. Bom, a medicina também é vista como uma arte, e lá nos primórdios também como algo sacerdotal. Então, tem um pouco também das duas coisas ali, tipo o cristão, ou até mesmo no caso o pastor e o médico. Mas depois evoluiu para algo profissional, então é uma profissão. Então tem os seus códigos de ética e de ideologia, né? Então nós temos que respeitar. Então ao exercermos a profissão, temos que ter isso em mente e não corremos riscos às vezes de ferir, às vezes alguns princípios são do próprio paciente. O que nós procuramos fazer é estreitar os laços, né, na relação médico-paciente. Ser uma relação de confiança. E quando atingimos esse nível, fica um pouco mais fácil, inclusive, se necessário, falarmos sobre Cristo. Mas sempre, não esquecendo de que, por exemplo, William Osler, que é considerado o pai da medicina moderna, sempre dizia: escuta o paciente que ele lhe dirá o diagnóstico. Nos apelando para termos uma escuta ativa, uma escuta empática, porque o paciente é que é o foco. Antigamente, o médico tinha um pouco aquela figura um pouco mais patriarcal, mas de um tempo para cá que a medicina realmente evoluiu para ser uma medicina com as decisões mais repartidas, né, compartilhadas entre o médico e o paciente, porque sabendo sempre que ele é que é o foco, né? Então não são as minhas crenças que têm seu foco, não é aquilo que eu almejo, aquilo que é o foco, mas é o paciente naquele momento, pelo menos à luz dessa relação. Então, se o paciente mostrar abertura para tal, ou se nós o fizermos, mas com essa cautela toda, escolhendo o timing certo, até costumo dizer, usar algumas estratégias que se usa em relação à evangelização, né? Quando se vai evangelizar, usa-se muito essa estratégia que vemos em Jesus, João capítulo 4, como diz a americana. Temos que ter tato, né? Temos que ter contacto e habilidade. Então, se usamos a mesma coisa, e com a vantagem dessa relação médico-paciente estabelecida, né, com confiança, fica um pouco mais fácil fazer. Se escolhemos o timing certo, o momento certo, a forma certa também, sempre respeitando o outro lado, né, sem impor. Mas o pastor tem conversado, tem falado de Jesus? Sim. Nesse contexto, sim. Não é incomum de fazê-lo. Havendo essa abertura, tenho feito sim. Até porque uma parte das vezes, quando termina a consulta, às vezes eu digo: Deus abençoe. E nós
Na prática médica, nós fazemos a consulta, algo que nós falamos tecnicamente, a anamnese, que é a parte que ouvimos do doente. Ela começa com a parte da identificação, né? Sabemos quem é a pessoa, a idade, às vezes a morada, alguns dados de identificação que depois possam ser úteis para o raciocínio clínico. E um dos dados é a questão da religião. Não é incomum, na primeira consulta, perguntarmos. Às vezes já pode ser um trigger, né, para nós entrarmos por esse lado, em função da religião. Agora, como situações de fim de vida, de cuidados paliativos, as pessoas também estão mais sensíveis. Exato. Então, se o paciente permitir e a família concordar, e uma das coisas também que eu uso é dizer aquilo que me faz bem. Né? Eu pergunto, por exemplo, posso dar um exemplo da minha vida. Por exemplo, para mim faz bem fazer isso. Eu posso falar sobre a oração, falar sobre o louvor, sobre o poder da palavra. Então, usando essas estratégias todas, né, não tem sido difícil, aliás, tenho feito com relativa frequência. Sim, o pastor também falou aí das denominações religiosas. Por acaso, eu já vivi de vizinhos que eram de uma certa denominação religiosa que não podiam levar sangue. E a senhora acabou por perder logo os 2 filhos porque tinha o coração maior que a caixa, né? Não sei se tecnicamente é assim que se diz. E os jovens naquela altura acabaram por morrer por os pais não permitirem que eles levassem sangue. O pastor já passou por alguma situação do gênero? Sim, infelizmente, sim. Mas aí já tem, do ponto de vista legal, depende. Se for um menor de idade, né, o Estado tem forma de garantir o bem-vida, né, é o bem maior. Pode fazê-lo a despeito da vontade dos pais. Agora, se for um adulto, né, já for maior de idade e assinar o termo, dizer que ele realmente recusa-se, foi aquilo que eu falei há pouco tempo, né, que a medicina evoluiu. Já não é aquela questão de que o médico é que decide tudo, então respeita-se algo que é a autonomia do doente. Né? Então, se ele tem autonomia de aceitar ou não os cuidados médicos. Né? Agora, isso no campo profissional. Né? Falei há pouco sobre o timing. Talvez também não seja o timing perfeito para poder debater do ponto de vista bíblico ou cristão, mas havendo essa possibilidade, já aconteceu algumas vezes tentar, como disse sempre, com base no respeito, de forma muito sensível, muito respeitosa, e sabendo se o outro lado está disposto a fazê-lo. Também já aconteceu de forma muito amigável, muito tranquila, também debater sobre isso como familiar, até do ponto de vista bíblico, né? De forma respeitosa. Então, dá para fazer mais um reforço, mas naquele momento, o que acaba por prevalecer são as diretrizes, quer clínicas, como também de lei. Né? De lei. Amém. Mas e nessas conversas que o pastor tem tido, nessas situações em que o pastor tenta introduzir Deus dentro do gabinete do médico, alguma vez o doutor já teve alguma situação de constrangimento, tanto com o paciente ou com a família do próprio paciente? Não, felizmente não. Como disse, né, como disse anteriormente, não, desde que façamos com respeito, de forma oportuna, né? Talvez o termo seja esse, de forma oportuna, respeitando e esperando o timing certo para fazê-lo, as pessoas não se sentem ofendidas. O problema muitas vezes é que nós queremos forçar, né? Exato. E às vezes é que nós sabemos que temos o Evangelho, temos a água, e vemos alguém sedento, que às vezes não reconhece que está com sede, queremos dar água, e às vezes essa pessoa rejeita e isso nos frustra. Mas Deus disse a Zorobabel, Zacarias, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é? Então, aliás, também deixa-me dizer aqui, muitas vezes não é só por falar, né, que nós vamos ganhar as pessoas para Cristo. Foi isso que Pedro fala lá em Pedro capítulo 3, falando para as senhoras, para as mulheres, né, se tiver um marido que não obedece a palavra, né, mesmo sem palavra, né, mesmo sem falar, que a mulher, pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo seu viver honesto, vai ganhar o marido mesmo sem palavra. Então, mais do que falar, então a minha preocupação tem que ser de ser um momento médico ético, né, que se rege para questões éticas, uma pessoa correta, honesta, e não é incomum também, às vezes, dizer, depois de eu me aperceber, de perguntarem se aquele médico é cristão ou não, porque pacientes, como colegas de outras áreas, às vezes, quando nós damos o exemplo. Então, mais do que falar, realmente, né, temos que fazer. Né? Exato, temos que fazer, exatamente. Nós sabemos que Deus é o médico dos médicos, é Jeová Rafá.
o médico pode até dar a sua última palavra, dizer que, olha, hoje é o teu último dia, mas Deus está aí e Ele é que dá a última palavra. Com base nisso, pastor, eu gostaria de saber se o pastor, em algum momento, teve a intervenção divina dentro do seu gabinete, dentro da sala do consultório, ou mesmo ao longo de uma cirurgia, se já teve a intervenção divina do médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos, né? Com certeza absoluta. O ser humano é limitado, a medicina também é limitada, mas Jesus não é, né? Jesus curou vários enfermos, os discípulos também, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sou sensacionista, eu sou continuista, milagres continuam a acontecer. Já vi Deus fazê-lo, inclusive na minha vida particular, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, minhas filhas, minha esposa, na minha mãe, no meu pai, né? E certamente que em alguns casos eu vejo, digo, não, se não, o resultado foi tão bom, né? Foi uma coisa que inesperada, claramente que deve ter sido a mão de Deus. Pacientes que muitas vezes chegaram até mim já sem muita perspectiva, e ainda assim conseguimos ter resultados inesperados, que certamente que é a mão de Deus. Porque o nosso Deus age de várias formas, né? Pode curar diretamente, né? Como indiretamente. E tanto numa cura instantânea como numa que passa por um processo, ele depende do seu propósito, né? Muitas das vezes, até na cura que não é instantânea, passa por um processo. Às vezes é importante esse processo, porque muitas vezes ao longo desse processo a pessoa tem ensinamentos, tem aprendizagem que leva para a vida toda. Às vezes cria mais raízes, mais fundamentos, não é? Olha, se demos o exemplo dos 10 leprosos, não é? Então, os 9 foram, só um é que voltou, o estrangeiro que voltou. Exatamente. Então, muitas vezes aí, quando uma coisa instantânea, não estou a dizer que haja um problema nisso, mas às vezes nas curas instantâneas, momentos mais rápidos, às vezes é isso mesmo, né? A pessoa não queria sequer contacto, não sequer relacionamento. Não? Muitas vezes, nesse momento de doença, que a pessoa está mais sensível, muitas vezes é a forma que Deus usa para as pessoas se reaproximarem a Ele. Então, sim, tenho assim, vários exemplos, né? Se fosse para aqui falar só disso, eu teria um programa só falar desses exemplos assim, que às vezes alguém realmente que já nos contava muito da sua recuperação, que fosse sobreviver. Mas vou dar um exemplo, e para ver que o nosso Deus não precisa necessariamente agir como nós pensamos, né? Que vai ter que ser necessariamente alguém que está cego agora, de repente passa a ver já. Houve uma vez que eu estava de banco, estava na urgência, e alguém ligou, por acaso tem uma colega que também médica, uma irmã em Cristo, e quis saber de uma parente que estava nos cuidados intensivos. Eu disse, ok, também fui lá para os cuidados intensivos para saber sobre a paciente. No momento que eu chego, a mesma paciente estava numa situação complicada. Complicou, o estado clínico agravou-se, as pessoas estavam lá em cima dela, ela teve que acabar de fazer um procedimento, depois complicou-se e entrou em paragem, né? Para respirar, para ter o pulso. E começamos ali a abordar para reanimá-la. Foi uma reanimação complicada. Eu sou instrutor, né, de suporte avançado de vida, que acaba por ser também essa questão da reanimação do gente que está em paragem. Naquele momento, né, naquele cenário, eu era a pessoa mais qualificada para esse tipo de situação. Mas eu não é suposto eu estar ali. Eu estava de banco na urgência, não nos cuidados intensivos. Então só fui para lá porque pediram para ver essa mesma paciente. Então acabei por ser eu depois a conduzir essa reanimação. É uma paciente que tinha muitas complicações. Também tinha pedido a avaliação do cirurgião. O cirurgião também apareceu naquele momento. Durante a reanimação estava a ser difícil porque ela teve algum problema nos pulmões e tinha ar demais aprisionado nos pulmões. O colega que tinha maior habilidade para fazer aquilo rápido, sem comprometer aquelas manobras, era mesmo o cirurgião. Exato. Então pedimos para aquele rapidamente, então ele descomprimiu aquele pulmão rapidamente, foi mesmo sensacional. E a paciente depois voltou, reanimamos, mas ficou em coma por muito tempo. Saiu de cuidados intensivos, foi para a enfermaria, depois perdeu o rastro, porque depois também saiu de férias, não soube dela. Ela era esposa de um colega da mesma instituição. Depois de alguns meses, vejo o colega pelos corredores, assim meio receoso, né, de perguntar se ele já tinha falecido ou não. Perguntei sobre a esposa. Ele começou a rir, disse, está aqui. Era uma senhora que estava ao lado dele. Eu jamais imaginei que fosse a mesma, porque estava recuperada, estava assim, perfeita, linda, bem reduzida, ganhou peso. Então não tem como não chamar aquilo a forma como tudo aconteceu.
quem está quieto, para aparecer lá no momento certo e fazer o certo, não tem como não considerar que tem sido a mão de Deus. Amém. E pastor, o pastor já viveu alguma situação sobrenatural dentro do hospital, dentro do consultório? Porque nós ouvimos muitas histórias caricatas de pessoas que dizem que viram um anjo no hospital, que viram um certo anjo branco a levar uma outra pessoa que supostamente já estava morta. O pastor já viu alguma coisa do gênero dentro do hospital? Não, eu não, praticamente não. Mas esses relatos realmente existem. Nós queremos, os anjos existem, né? Que os anjos do Senhor, como Exato. os anjos decaídos, como os demônios existem, pode ser assim que a pessoa Exato. tem uma visão, por acontecer no hospital como não, né? Claramente, eu também acredito que o hospital possa ser um lugar de muita batalha espiritual, Exatamente. né? Por isso que quem trabalha no hospital, que é cristão, tem que estar realmente vestido, tem que orar. Certamente que há, como noutros, mas falando aqui desse caso em particular, pode ser que haja agentes do inimigo ali infiltrados para fazerem coisas erradas. E sim, agora, mas também pode ter o contrário. Não só anjos do mal, não só demônios, mas também ter anjos do Senhor, que o Senhor mande para poder levar cura, vida para as pessoas. Agora, clinicamente, falando do ponto de vista mais científico mesmo, não tem também muita base para falar sobre isso assim, de forma concreta, mas quando as pessoas estão numa situação de pico de estresse, isso pode ser um fator que possa desencadear realmente alucinações também. Tá? A pessoa pode ter sensação de ver coisas, mas por conta disso. Se a pessoa, por exemplo, estiver, sobretudo idosos, que vêm com um quadro de uma infecção muito grave, pode ser que eles também tenham alucinações, né? Não estejam em si, falem coisa com coisa, que depois que se resolve esse processo, eles voltam também ao normal. E também tem alguns anestésicos, né, que estão fazendo a anestesia para um procedimento, que também podem realmente ter esse potencial de causar algumas alucinações. Então temos que ter cuidado para ver se realmente é uma coisa sobrenatural, ou às vezes algo fruto de uma situação mesmo clínica, ou de uma substância, né? Exato. Nós também já acompanhamos muitas das vezes, até em filmes ou seriados, de pessoas que fazem um grupo de oração, criam um grupo de oração para estar num determinado hospital a orar pelos pacientes, a orarem por uma pessoa específica que está num estado já quase que avançado para a morte. Será que o doutor, como médico, acredita no poder da oração ou apenas o pastor acredita no poder da oração para a cura física? Não, os dois, como eu disse no início, são gêmeos. Acredito plenamente, né? Como eu disse há pouco, eu sou continuista, creio que o poder de Deus continua, os milagres continuam, e creio plenamente que sim. E como dissemos há pouco, né? Quer direta como indiretamente que o Senhor possa fazê-lo. Muitas das vezes, inclusive pode até ter um outro caso, até caso clínico publicado em revistas científicas, que não se consegue explicar, né? Que a pessoa melhore, quando tem todo o tempo conosco muito reservado, não se consegue realmente explicar. Talvez não tanto como às vezes se fala, porque também as pessoas às vezes, nesse tudo que falam, não importa o local, e até às vezes nos locais meio desesperados, as pessoas às vezes falam coisas que não são, mas sim, tem o doutor também muitas vezes vê situações que não sabe explicar como é que a pessoa melhorou tanto, como é que teve um resultado tão positivo, de forma tão rápida, e aí creio que certamente tenha sido a mão de Deus. Tenha sido a mão de Deus, exatamente. Em tempos o pastor participou de uma palestra em que o pastor falou sobre a hipertensão arterial, que houve um estudo feito a nível da África e que Angola, né, também estava nesses estudos e que o nível de pessoas com a hipertensão estava muito elevado no nosso país. E o doutor também citou que, dentre este número elevado, existia um número muito grande de cristãos, dentre eles os pentecostais, que são conhecidos como homens e mulheres de jejum e oração. Será, doutor, que o jejum afeta também a saúde da pessoa, aumenta o impacto da hipertensão arterial na comunidade? Será que existe alguma causa entre o jejum e a hipertensão?
depende, vamos lá. Nesta palestra, né, que foi sobre hipertensão, eu mencionei, foi um estudo realmente grande no mundo inteiro, também que tem África, e especificamente em Angola, que eu tive o privilégio também de fazer parte da equipa de investigação. Mas, na verdade, ali eu referi sobre um estudo feito na República Democrática do Congo, em que estava-se a avaliar a adesão, né, dos pacientes, de pessoas hipertensas, à medicação ou ao tratamento convencional da hipertensão. E dentro do grupo das pessoas que aderiam um pouco ao tratamento, destacou-se nesse estudo, nesse artigo, os cristãos pentecostais. E eles alegavam dentre as razões para não aderir tanto, isso aí, que queriam que a doença era curável, que pela oração se podia resolver. Então, foi mais por isso, nesse estudo, pelo menos, que eles aderiam um pouco à medicação da hipertensão. Só para dizer que muitas das vezes, já vou voltar para a segunda parte dessa questão, muitas das vezes temos de ter algum cuidado em relação a isso. Eu, pelo menos, não tenho problemas nenhuns em relação à fé, né, e a razão. Exato. Entre a fé e a ciência. Para mim, são complementares. Né? Eu não os vejo como antagônicos, pelo contrário, eu vejo como complementares. Eu lembro-me, por exemplo, no primeiro ano da faculdade, ao estudar anatomia, né, eu vi ali, por exemplo, estudando todas as vértebras do corpo, uma por uma, a função de cada uma delas. Eu dizia, uau, como é que o nosso Deus é perfeito, como é que ele fez tudo. Essa vértebrazinha tem essa função específica para aquilo, não pode ser um Big Bang, não pode ser uma explosão, um caos. O caos não organiza, né? O caos é justamente o oposto. Né? Então, o nosso Deus é tão organizado, fez o corpo humano uma máquina tão perfeita como essa. Então, a ciência não é faixa de Deus, pelo contrário, aproxima ainda mais de Deus. Dentre outros exemplos, né, que eu via, não, eu glorificava a Deus, Deus é fantástico, quanto mais eu aprendesse. Mas nós hoje não vemos que há um pouco essa tendência e eu até brinco, né? Nós, os médicos, nas pregações, às vezes apanhamos muito, né? Às vezes, não, o médico falou que já era o fim, embora não seja muito comum essa linguagem, no ambiente médico, do médico decretar que acabou, mas às vezes assim que as pessoas interpretam, né? E mesmo aqueles que o façam, se há aqueles que não fazem, é um erro, não é assim, não é boa prática médica, pelo menos. Então, há essa tendência de diabolizar a fé, diabolizar a ciência, a medicina convencional, e esse estudo, por exemplo, que falamos há pouco, pode ter evidenciado isso. E vou só rapidamente, né, não temos tempo para falar muito sobre isso, mas vou tentar resumir aqui em relação à história da medicina. Lá atrás, na Antiguidade, os relatos que há sobre o Egito, a companhia, realmente atribuía essas doenças aos espíritos malignos. Né? Se alguém estava doente é porque tinha espírito maligno, porque Deus rejeitou e demais. E tentava-se com rituais, né, resolver. Depois evoluiu, aí cerca de 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Nós quando terminamos o curso fazemos o juramento de Hipócrates, então ele veio como que revolucionar a ciência, né, dos 4 humores, e começou-se a se ver que realmente as doenças eram fruto da interação do homem com o ambiente. A medicina continuou a evoluir. Olha, aqui só resumão, tem muito mais coisas, mas depois chegamos, por exemplo, a Robert Koch, que descobriu, por exemplo, a bactéria que causa a tuberculose. Né? Então, com o microscópio, você tem um bichinho, né, que é uma bactéria, que causa tuberculose. E que na história da medicina nós vamos ver que as pessoas que têm tuberculose geralmente estavam condenadas à morte, também atribuindo-se a causas sobrenaturais. Então, no final tem uma bactéria que tem algo físico, entre aspas, embora que não se vê algo desarmado, só com instrumentos como o microscópio. Afinal de contas, as doenças podem ter realmente uma causa natural. Depois vem o Fleming, que acaba por descobrir os antibióticos, né, a penicilina primeiro, então o tratamento para as doenças infecciosas. Então veja que a medicina foi evoluindo e dando resposta a muita situação. Então, quem é que permitiu ou que deu essa sabedoria ao ser humano para poder evoluir dessa maneira? Não haja dúvida. O dono de toda a sabedoria, o início, né, da ciência, é
Deus, né? O Espírito do Senhor, pela palavra, diz que é o Espírito de conhecimento, de ciência. E se olharmos ali como é que são fazem parte da minha inspiração na Bíblia, né? Da Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como é que naquele ambiente competitivo, como falou, como perguntou lá atrás, eles se comportaram, né? Então, e já vou falar mais porque é isso do Daniel. Então veja que é Deus que dá realmente essa sabedoria, que dá esse conhecimento para que o homem descubra o que causa e depois descubra também como tratar. E isso continua até hoje, né? Que esperamos que um dia se consiga descobrir o tratamento de alguns cânceres, que de alguns cancros que até agora não temos tratamento. Então, agora, da parte do jejum, o jejum o jejum intermitente, por exemplo, hoje a ciência também já vai nos mostrando que tem benefícios para muitas doenças, acaba por ajudar no controle do peso, na restrição calórica, reduzir a inflamação dentro do organismo, melhorar o metabolismo. Então, o jejum intermitente, quimicamente, parece ter alguns benefícios. Agora, nós, enquanto cristãos, temos que realmente ter cuidado com vamos fazer o jejum com fins, vou dizer, espirituais. Aí temos que ter realmente alguns cuidados. Alguns cuidados que eu rapidamente passaria aqui é que precisamos ver qual é o propósito do jejum. Porque não é só jejum por jejuar, né? Qual é o propósito, qual é o objetivo por trás disso. Segundo ponto, sempre pensar no equilíbrio, na moderação. Não ser extremista, dizer, não, pensar que Deus só vai me ouvir, só fazer um jejum de 50 dias. Não é? Depois, terceiro, é olhar para a questão da preparação. Né? Antes de começar o jejum, uns dias antes, uma dieta mais adaptada para aquilo, mais leve. Preparar o organismo. Exatamente. Preparação, depois hidratação, né? Procurar hidratar-se bem, porque o corpo humano pode suportar muitos dias sem comer, mas sem água não. Então, preparação, hidratação e a recuperação. Né? Então, pós-jejum também já ter tudo programado para poder ter uma dieta um pouco mais leve. Né? Muitos saem logo de jejum, logo já um fumo, uma comida pesada. Não é que se recomenda. Foram 4 pontos. Quinto ponto, a individualização. Não pode ser igual para todo mundo. Exatamente. Tem que se fazer algumas restrições, por exemplo, idosos, pessoas com doenças crônicas, com diabetes, com hipertensão, problemas cardíacos, problemas renais, gestantes, então, diabéticos, então tem que ter a fazer um jejum mais individualizado, não é, para essas pessoas. E por último, a diversificação, porque o jejum não precisa ser necessariamente, né, 24 horas ou não, sem comer nada ou não. Se olhamos para Daniel no capítulo 1, quando ele faz o jejum, diferente dos outros jovens, né? Eles decidem não se contaminar com as iguarias do rei. Foi só legumes e água, né? Exato. 10 dias depois estavam com melhor aspecto do que os outros. Né? Mas tinha água, tinha legumes. Depois, no capítulo 10, quando ele faz o jejum de 21 dias, né? Ele também diz que propôs a não comer comida agradável, nem carne e vinho. Né? Então, e aqui, por exemplo, aqui em Portugal, temos na nossa igreja em Campo Grande, que é muito comum fazer esse jejum de Daniel. Então, restrição calórica, restrição de carne, por exemplo, restrição daquelas coisas que nós gostamos. Né? Exato. E isso também é jejum, porque a ideia é separação, é abstinência e disciplina, aprender o autocontrole. E podemos não resumir só para comidas também. Podemos fazer jejum de redes sociais, jejum de televisão, jejum daquela coisa que nós gostamos muito e para nos separarmos para Deus. Então, se tivermos essa compreensão global, penso que vamos evitar o extremismo. Exato. Doutor, gostaríamos também de saber qual é a prevalência de doenças cardiovasculares em Angola, visto que somos angolanos, pois embora estamos na diáspora, mas também essas doenças também acabam por nos afetar, né? Afetam os nossos parentes, acabam também por nos afetar. Qual é a prevalência em Angola? Então, os estudos locais que temos apontam para a hipertensão, ronda aos 34, 35, enfim, estamos na região que é 35 a 40%. Né? Então, imagina, de cada 10 adultos angolanos, 4, né? Mais ou menos 4 têm hipertensão. Então, são valores realmente muito preocupantes, muito alarmantes, né? Até porque a hipertensão é o principal fator de risco cardiovascular. Ele está associado a complicações muito preocupantes, como AVC, problemas cardíacos, problemas do coração,
problemas dos rins, morte súbita, arritmias. Então, são muitas complicações e infelizmente, cada vez mais assistimos inclusive, pessoas em idade jovem a ter AVC nas unidades hospitalares e muitos jovens ligados a máquinas de hemodiálise, né? 3 vezes por semana, ficar 4 horas numa máquina. E vemos cada vez mais investimentos a nível governamental e não só para as clínicas de hemodiálise. Talvez gastaríamos muito menos, nem talvez, certamente gastaríamos muito menos com isso se preveníssemos, né, muito mais em relação à hipertensão e assim como outra vez. Como, né? Comendo comida com pouco sal, pouca gordura, exercitamos mais também e tendo um controle do nosso peso. E evitar também o stress. E também conhecer, saber se na família existe históricos da doença, né? Sim, porque pessoas... porque também essas doenças têm muita questão da hereditariedade, né? Por exemplo, se alguém tiver pais hipertensos, tem mais chances de desenvolver hipertensão do que aqueles que não têm. Doutor, eu tenho uma curiosidade. Alguma vez o doutor já retirou um paciente do consultório médico para o consultório pastoral e vice-versa? O curioso é que às vezes o lugar é o mesmo. Por exemplo, como nós temos o nosso gabinete de saúde na igreja matriz, numa curso em Talatona. Então, muitas vezes, é no mesmo local, né? Vem ver geralmente para ver o médico, mas às vezes olhamos e vemos que a condição que a pessoa apresenta não é médica, não é clínica, né? É espiritual e emocional. E é muito comum. Damos algumas orientações, depois pegamos a palavra e oramos, né? Alguma vez também o contrário, né? Às vezes, quer ter tratamento para conosco e acabamos por dar orientações clínicas ou até visto por um outro colega pastor ou até atendido no templo, né? Ora-se pela pessoa, depois averigua se vê que na verdade é uma situação clínica e mandam para nós. Isso é realmente muito comum no contexto da igreja, pelo menos acontece muito. Fora, já nem tanto, essa transição já nem tanto, mas é muito comum. Nós orientamos, quando orientamos medidas para melhorar o stress, mas também estamos ali para poder falar da palavra de Deus também. Amém. Doutor, eu gostaria de saber, nós estamos num país em que muitos acreditam em tratamentos tradicionais e acabam por desprezar ou por não dar valor à medicina. Acabam por levar primeiramente os seus familiares às casas tradicionais e quando já não há solução é que levam para o consultório médico. Nós vimos isso hoje em Angola, ouve-se falar muito de talas, ouve-se falar muito de doenças que não têm nada a ver com a medicina, que cientificamente não são comprovados e as pessoas levam os seus familiares para lá porque pisou numa tala ou lançaram de uma tala, em vez de levar para o hospital e já levam em estado avançado da doença. Hoje temos tido muitos casos nos hospitais de pacientes do gênero. Sim. É um assunto polêmico, né? E nós respeitamos as crenças das pessoas, mas algumas coisas podem, né? Nós temos que questionar. Paulo diz lá em Romanos 12, nós temos que pensar a Deus o culto racional. O cristão não precisa ser livre de racionalidade, pelo contrário. E tem coisas que vão, assim como existem lendas urbanas, e eu acho que também às vezes podem surgir aí umas lendas gospel. Né? Então vocês vão falando, as pessoas reproduzem, e às vezes não sabem qual é a origem, e vamos reproduzindo, né? Nos púlpitos, nas orações, e às vezes coisas que não podem também ter em embasamento que é bíblico, né? Muito menos também científico. Como o caso, por exemplo, das talas, né? Assim, do ponto de vista clínico, existem doenças que afetam aquilo que nós falamos, o tecido celular subcutâneo, a parte que está abaixo da pele, que é a celulite, a erisipela, essa infecção, que geralmente pega realmente os membros inferiores, né? A perna, os pés, enfim. Então chama-se assim, celulite, erisipela, tem tratamento. Principalmente se tratar de forma precoce, né, cedo, evita as complicações, né, que pode ser para perder os membros, né, perder a perna, ou até mesmo a morte quando aquilo se espalha. Agora, o problema é mesmo isso aí, é que na fase inicial, que as pessoas deviam correr ao hospital, procurar atendimento médico, as pessoas realmente ficam muito tempo, né, à procura de tratamentos alternativos. Né? Infelizmente, vemos com muita frequência, mas com muita frequência mesmo isso,
pessoas chegarem ao hospital já num estado muito avançado e às vezes já não se consegue salvar o doente. E o que é curioso, irmã Catarina, é que mesmo assim, algumas vezes as pessoas ainda querem fazer confusão no hospital, achar que o hospital é que errou, é que falhou, e às vezes ficaram dias, semanas, até meses, tem casos que chamamos de meses, né, internados, entre aspas, em algum lugar para fazer um suposto tratamento alternativo. Em alguns lugares até chamam de igreja, né, vou dizer assim que chamam, mas não sei se são mesmo. De facto, ali ficam ali, só quando já vem que não tem solução, que se agrava demais, é que vai para o hospital, quando infelizmente pouco, né, muito pouco, ou às vezes até nada se pode fazer. Então, realmente, aproveita-se aqui para podermos apelar realmente de que há muitas dessas situações que se conseguem realmente resolver clinicamente. Por um lado. Por outro lado, também não pensar que o ambiente médico, como falei, não é necessariamente hostil à fé. Né? Eu conheço muitos colegas, quer médicos, enfermeiros ou de outras categorias profissionais da saúde, cristãos também. Né? E alguns podem ser cristãos como tal, mas pelo menos também simpatizam e não tem problema nenhum em relação à fé. Então, a pessoa até pode vir com as suas crenças, pensar que aquilo, ainda que crê que é aquilo, mas não deixa de ir para o hospital também. Exatamente. Não deixa de ir para o hospital. Nós, por exemplo, na faculdade, eu fiz parte, até coordenei o grupo bíblico de estudantes cristãos de Angola na Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto. E desde a faculdade até na área profissional, temos muitos cristãos, muitos. E até falando do GBEC, na faculdade foi uma experiência muito boa. Interagir com colegas de várias denominações. Foi um momento de muito crescimento espiritual também e de fortalecimento, quer também como para os seus outros colegas. Então, as pessoas não fiquem a pensar, não, lá só pensam nessas coisas e se calhar vai ter alguma repulsa, não. Mas a pessoa tem a sua crença, claro que no hospital vamos agir de acordo com a ciência e ela realmente pode resolver. Mas há que ter realmente algum cuidado para não estarmos a espalhar, né, às vezes, informações realmente erradas. E por último, também muitas vezes vemos ali pelas redes sociais, pela imprensa, alguns indivíduos que fazem muita publicidade de produtos milagrosos, que dizem, entre aspas, serem naturais, não é? E infelizmente não é bem assim. Né? Não é bem assim, em alguns casos, não posso falar por todos, né? Ou sobre todos, mas em muitos casos é charlatanismo. Não é? O ser humano gosta de produtos milagrosos, né? Pode resolver rápido, pode resolver na hora. A diabetes e outras doenças, é verdade. E acabam aí por complicar-se mais, porque acabam não tendo o tratamento correto e agravar a sua situação clínica, a sua doença. É verdade. E nesta fenda do misticismo que existe na sociedade, pastor, eu gostaria muito de saber, falar um bocadinho sobre homem e mulher da noite. Diz-se muito no meio cristão de que existe o homem e a mulher da noite, e quando esse homem, esse espírito ataca uma certa pessoa na calada da noite enquanto dorme, a pessoa começa a ver efeitos no físico, a pessoa a mulher começa a ter mau cheiro íntimo, há mulheres que acordam com hematomas no corpo. Será que cientificamente podemos dizer que homem e mulher da noite realmente existem e que essas causas são resultado desses ataques espirituais? Outra pergunta muito polêmica. Bom, eu creio na espiritualidade, creio que o mundo espiritual é real, com certeza absoluta, mas, como falei há pouco, o culto racional. Né? Isso não me impede de deixar de raciocinar. Cientificamente, existe algo chamado poluição noturna, que a pessoa, tanto o homem como a mulher, sobretudo quanto mais jovem né, que tem mais questões mais hormonais, né, acabam sendo os mais jovens, que pode ter um sonho erótico, pode ter, mesmo de forma inconsciente, pode ter um sonho erótico e mesmo sem sonho erótico, ter, por exemplo, mais jovens, né, pode ter aquele chamado ereção, né, tumescência peniana noturna e ejaculação noturna mesmo. Né. No caso das senhoras, das mulheres, pode ter realmente um aumento da lubrificação, da sua genitália, e por isso acordar realmente e ver essa máquina na sua roupa íntima, pode ter movimentos dos músculos pélvicos, às vezes entre as coxas, com uma peça de roupa ou da cama, e ter um hematoma, se calhar, por conta disso. E quando a pessoa acorda realmente com aquela sensação
de ter feito uma relação sexual de facto, tá bem? Cientificamente isso está explicado já realmente de forma ampla. E agora, daí que falamos um pouco, com o cuidado das lendas urbanas e das lendas gospel. Se a pessoa já tem a sua mente cheia desse tipo de informação, ela vai associar. Né? Só pode ser isso, pode ser aquilo. Se coincidir que seja alguém que nessa área sentimental não já tem realmente bons resultados, então nós temos que ter algum cuidado, tá? Então acho que temos que analisar bem as coisas. Parece começar a termos uma cultura de sempre queremos encontrar um culpado, queremos encontrar alguém ou algo para poder justificar algum infortúnio, algum insucesso, alguma frustração, e às vezes pode ser um caminho mais fácil de dizer que foi aquilo. Mesmo eu, bíblica ou teologicamente, eu fico com um pouco de dificuldades, né? Se calhar é uma coisa que podemos continuar a debater no outro fórum, né? Um espírito fazer relação sexual, né? Então, sei lá, tenho dificuldade, não consigo entender assim, não é? Também tem aqueles casos em que a pessoa realmente não é muito cuidadosa, isso pode acontecer. Tem aquelas pessoas que ela tem isso aqui, tem cuidado, mas tem pessoas que não têm muito cuidado com a sua higiene íntima, e também pode ser isso. E depois, existe depressão, existem doenças da mente, doenças psíquicas, né, distúrbios mentais. Não necessariamente a distúrbio mental, essa pessoa que é maluca, como disse na gíria, que vai comendo coletor de lixo, não. Né? E, infelizmente, essas doenças da mente existem, esquizofrenia existe, depressão, infelizmente existe. E as pessoas, às vezes, numa situação como essa, nós falamos, a mente tem muita força, né? Numa situação como essa, ficam mais sensíveis, mais aptas a realmente a terem eventualmente alucinações, ou a maximizar às vezes um pensamento, maximizar uma ideia, maximizar uma impressão, não é? Às vezes pode ter, vamos supor, um odor não um pouco forte, mas na mente dessa pessoa, então só pode ser isso mesmo que fez com que eu não tivesse usado naquele relacionamento. E nós, né, já falando aqui também, pastor, temos que ter algum cuidado realmente em relação a isso, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, ter algum cuidado para não encher demais a mente das pessoas. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, né? Exatamente. Mas ouvir a palavra de Deus, mas a fé primeiro vem pelo ouvir. Então, se a pessoa só tiver a ouvir isso, então vai crer mais nisso do que no poder de Deus. Então, não importa se a pessoa tem essa situação, se vai ser por um espírito ou não, se é uma coisa natural ou sobrenatural, não importa. O que é o facto de Jesus é a solução. É o facto que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Exatamente. Então, nós temos que nos encher desse tipo de palavras, que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Né? Às vezes ficamos a perder, se calhar, ou dar muito tempo para o inimigo, e às vezes acreditamos mais no poder do campo do inimigo, esquecemos o dinamite e as bombas que nós temos em nossa mão, pela oração, pela palavra. Então temos que nos encher mais disso. E reitero, não importa de onde esteja a vir a situação indesejada, né? Temos que fazer a nossa parte, claro, se for para a questão de nos escutarmos um pouco mais, de pedir ajuda médica, mas não deixar de confiar na medicina e em Cristo também, né? Em Cristo, acima de tudo em Cristo. É verdade, porque muitas das vezes nós deixamos de confiar em Cristo e também deixamos de confiar na medicina quando procuramos a medicina alternativa, que nos leva, às vezes, até a fugir da nossa crença, a desacreditar Cristo como o único e suficiente Salvador. Existem também cultos de libertação, em que muitas pessoas trazem causas físicas, doenças hereditárias, situações familiares. Como pastor agora, o pastor acredita no poder da libertação? Sim, com certeza, absoluta, né? Jesus deixou isso bem claro, né? Se fosse o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem que conhecer a verdade. Exatamente. Então, muitas das vezes, pode acontecer nos nossos cursos de libertação ter muita gente que não conhece a verdade. Exato. Né? As pessoas, às vezes, e eu falo muito sobre isso, muitas vezes é questão de visão, qual é a cosmovisão que as pessoas têm. Às vezes as pessoas encaram a igreja do mesmo jeito que encaram a casa de alguns tipos de tratamento, né? O quimandeiro, como as pessoas falam agora na gíria, né? As casas escuras, encaram do mesmo jeito, que eu vou lá fazer um tratamento.
Vou lá ficar um tempo naquela igreja porque tem um pastor assim que está fazendo aquilo, então vou ficar lá um tempo. Mas agora conhecer a verdade, conhecer que é Jesus, né? Conhecer Jesus, de fato, conhecer a palavra, que de fato não conhece. Então, muitas vezes, às vezes até pode fazer libertação, sim, da pessoa de algum espírito, de alguns espíritos malignos, mas o que é que Jesus falou? Quando o espírito mau sai de alguém, vai vaguear, depois, se volta, encontra a casa vazia, leva os espíritos. Então, leva toda a família, né? Muitas vezes, exatamente. Então, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento da verdade, são pessoas vazias, né? Não tem a palavra, até podem ter passado por processo de libertação, mas depois voltam. Por quê? Porque não tem discipulado. Então, a libertação e o discipulado, não se vê, tem que caminhar juntos, tá? Muito juntos mesmo, porque a pessoa está ali, enquanto está nesse processo, tem a palavra ali, porque se o inimigo vier e tentar, vai encontrar lá a palavra. Então, penso que por vezes falta isso aqui. Mas claro que eu creio que Deus faça, e sem sombra de dúvida, mas precisamos também equilibrar as ações. E mais uma vez, como eu falei, e a irmã Catarina estava dizendo no início, também tem a questão de que às vezes são situações clínicas. Né? Muitas vezes também nós pregamos assim as doenças hereditárias como que necessariamente doenças passadas de espírito, né? Não, mas elas clinicamente existem. Não é? Quer como apenas um fator de risco ou até mesmo com a doença em si. E algumas podem ter, se não for logo a cura como tal, pelo menos o tratamento pode ser clínico. Então temos que ter essa sabedoria para saber distinguir, né? Quando é que aliás, no maneira geral, eu costumo falar, sabedoria e maturidade cristã nos leva a saber quando é que sou eu, né? Quando é que é o diabo, quando é que é Deus, quando é que são os outros, né? Também nós temos uma esquizofrenia, né? Às vezes aquilo que nós temos que resolver, pensamos que é o outro, nós somos os culpados, o culpado é o outro, o culpado é o diabo. Quando somos, Deus tem que fazer, nós queremos fazer, quando somos nós temos que fazer, Deus tem que fazer. Ficamos ali nessa lama, mas próprio Deus, precisamos que Deus realmente nos dê mais sabedoria para sabermos quando é que coisa. Discernimento, né? Sim, discernimento. Por exemplo, quando Paulo passava e aquela menina dizia, essa aqui é um homem de Deus, servo de Deus, teve discernimento para saber, não, isso aqui, se calhar alguns de nós íamos nos envaidecer, né? Exatamente. Sou mesmo, mas não, viu que aquilo não era da parte de Deus, mas era um espírito maligno. Por exemplo, a feitiçaria, lá em Gálatas está como uma obra da carne. Exato. Né? Pode não ser necessariamente o espírito, é a obra da carne, então é algo da pessoa. Então, muitas vezes, tem coisas que nós é que temos que resolver. Às vezes são coisas que nós vamos dizer que é Deus, mas às vezes fomos nós que causamos, o diabo fomos nós. Então, precisamos ter esse discernimento para saber quando é que realmente é algo espiritual, natural, ou até algo físico ou clínico. Amém, doutor. O doutor Cláudio Umbala é coautor do livro Doenças Cardiovasculares em Angola. Esse livro teve como coordenação o doutor Humberto Moraes. Onde é que os pacientes, os nossos irmãos em Cristo Jesus podem encontrar essa obra? Sabemos que é uma obra mais ligada para as pessoas que estão na área da medicina, mas também existem muitas pessoas que têm curiosidade, querem aprender e saber um bocadinho mais sobre a doença. Onde é que podemos encontrar essa obra, doutor? Pois, então é um livro, o primeiro livro, né, com essa temática em Angola, o primeiro livro sobre doenças cardiovasculares. Tive o privilégio de ter sido convidado pelo Dr. Humberto Moraes para fazer parte da coautoria. Eu escrevi o capítulo 4, que fala sobre a adesão ao tratamento, os desafios da adesão ao tratamento da hipertensão na África subsaariana, e também pincelando um pouquinho sobre Angola. É um livro que já teve vários lançamentos. Para poder adquirir o livro, que eu recomendo, obviamente, está escrito numa linguagem simples, que os leigos também exatamente conseguem entender. Depois podemos passar o contato, se agradecer que passassem em rodapé, vamos passar. Para poderem, agora só mesmo por encomenda, não tem uma livraria específica onde se possa comprar, adquirir, mas se ligarem para o número da empresa que realmente esteve a fazer essa parte da comercialização, ainda conseguem adquirir alguns títulos. Então, aconselhamos a todos a adquirirem o livro e também a lerem, que é para terem mais conhecimento sobre essa patologia. Sabemos que a hipertensão é uma doença silenciosa. O nosso programa, infelizmente, termina por aqui. Agradecemos a todos que estiveram do outro lado, a todos vocês que vão assistir a esse episódio, aos cortes. Não deixem de partilhar, não deixem de fazer os vossos comentários. Dr. Cláudio Umbala, muito obrigada.
Esteja à vontade para dar os seus agradecimentos aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores. Palavras finais? Amém. Palavras finais. Agradeço muito pelo convite. Foi um tempo muito bom que passamos aqui e estamos abertos para outras conversas do gênero. Falamos um pouquinho sobre essa questão da fé e a razão, a espiritualidade e a medicina. Termino um pouco sobre aquilo que perguntou no início, agora temos de conclusão, lembrando aquilo que Paulo diz em Colossenses 3, que tudo que fizemos, né, que façamos como o Senhor, né, não como os homens, mas como o Senhor. Então, não importa se enquanto médico ou pastor, aliás, tem muitas semelhanças. O que nós pretendemos estamos a trabalhar para o Senhor. A mesma forma como eu dedico-me quando estou no púlpito é igual quando estou no consultório, igual quando estou. Então, tem essa compreensão de que é um chamado, não é para mim, mas é para servir, não é? Então, quero servir ao próximo, servir aos outros. Então, e como o Senhor, né? Então, é com a mesma sinceridade. Algo que eu digo muito, peço sempre a Deus que abençoe a minha cabeça, para dar-me sabedoria, abençoe minhas mãos, para dar agilidade, destreza na minha profissão, os pés, agilidade e, sobretudo, o coração, com o coração sensível, o coração como o dele, para poder servir ao próximo, aos meus colegas de profissão que estão crentes também, que temos essa mesma visão, que aqueles que não são, esperemos que tenham encontro com Cristo. E então, que Deus abençoe a todos e que possamos ter os corações mais saudáveis, quer espiritual como clinicamente. Exatamente, amém. E é com o nosso coração cheio de amor que nós nos despedimos, deixando um beijo muito grande para todos vocês. Que Deus a todos abençoe rica e poderosamente. Eu sou a vossa irmã Catarina Furtado.